onde eu encontrei, no caso do Rádio Clube Português, uma vontade enorme de aprendizagem, não é? E, portanto, são esses anos da euforia que depois deram, e da aprendizagem, não é? Veio depois a aprendizagem técnico-profissional, no final dos anos 70, quando começa a haver umas bolsas para a gente ir aprender jornalismo, bolsas de organismos internacionais, e depois começa o ensino superior de jornalismo em Portugal, e, portanto, há essa a formação profissional, houve com as rádios livres, etc., houve cursos de domínio, quase a timor, não é? Quer dizer, em todo lado havia, alguns eram de vão de Estado, de vão de escada, mas havia uma vontade enorme das pessoas fazerem a aprendizagem. Portanto, houve aí um caminho que foi da aprendizagem, digamos, técnica, simplesmente técnica, à aprendizagem académica. Houve depois um período dourado, que eu acho dourado, passou-se da submissão, da velha submissão, histórica submissão do jornalismo antes do 25 de Abril, e que se manteve um pouco, com pouca personalidade, ainda se era um pouco um rapaz de jornal, de repente a uma espécie de arrogância do poder da pergunta, não é? O poder da pergunta que define o jornalismo. E penso no final dos anos 80, há pouco falou-se aqui do jornal como independente, onde isso foi de uma forma, nesse caso corporizado, num grupo, num jornalismo mais à direita, mas que depois foi corporizado no jornalismo, por exemplo, do Público, não é? De uma arrogância enorme. Quer dizer, nós quase quisemos, no Público, quase achávamos, que depois essas coisas têm sempre, que é assim, nós, notícias, não, nós vamos antecipar as notícias, não é? E fazíamos, esgotávamos tudo, de tal maneira que depois, quando o acontecimento iniciou, nós não estávamos lá, porque nós já tínhamos definido o que é que ele ia ser. Portanto, há um período de uma enorme arrogância profissional, que acho que causou alguns males e alguma relação defeituosa, enfim, com os nossos leitores, ouvintes e espectadores. Mas ao mesmo tempo esse período, que é também, ao mesmo tempo, as coisas nunca são só umas, não é? Portanto, há essa aprendizagem técnico-profissional, a académica e tudo isso, e também, e por via do sindicato, há uma consciencialização, uma tomada de consciência sobre os imperativos deontológicos, não é? E não é por acaso que fizemos aqui um congresso, não é? Que é o congresso só dedicado à deontologia. Pode-se hoje dizer, e eu às vezes quando olho para trás, que foi uma enorme cerimónia carregada de bastante hipocrisia. Não posso esquecer que acho que foi apenas com 2 ou 3 votos contra que nós proclamámos aqui, as 600 pessoas que estávamos no Congresso, proclamámos a nossa absoluta fidelidade a um código deontológico que já estávamos muitos de nós já estávamos a violar, e depois deste Congresso não só violámos, como quase pusemos em causa a sua existência. Mas, na verdade, a semente deontológica, quer dizer, a consagração da deontologia, que de resto, logo em 75, foi aqui proclamada, não sei se foi nessa, acho que foi naquela sala. Foi 3 metros abaixo. Foi, exatamente. Foi proclamado que, não posso esquecer disso, uma Assembleia Geral extraordinária. Portanto, há aqui alguma coisa de ADN, da deontologia na história dos jornalistas. E, portanto, este nosso congresso, digamos que definiu qualquer coisa como quase assim como arma de dissuasão. Está bem, pode ser muita coisa, podemos ter muitos problemas e tal, mas espera aí, há um imperativo deontológico e nós temos que ter isso em conta, pensar 5 vezes para não nos envergonharmos das decisões editoriais que vamos tomar e das tentações profissionais que vamos receber. Mas eu defini isso aqui como ascensão e queda do imperativo deontológico. Quer dizer, eu acho que há 1986 e os anos que se seguem marcam essa ascensão do imperativo deontológico, e à medida que a arrogância cresce no final da década de 80 e depois ao longo da década de 90, que é realmente uma década com as televisões, com a explosão das televisões privadas, não é? Que então aí também essa arrogância é levada às últimas consequências, não é? Quer dizer, toda a gente está de joelhos diante do bezerro de ouro televisivo
das equipas de televisão que definem o que é que existe, o que é que não existe, o que é notícia e o que é que não é notícia. Portanto, há um período de ascensão e depois há um período de queda da preocupação deontológica. Até que caímos naquilo que eu defino, enfim, que eu encontro como uma trempe, uma tria, uma troika, três coisas que se juntam. São as tempestades perfeitas. Há a crise financeira, há as novas tecnologias, não é? E há a mudança de paradigma. Tudo ligado, evidentemente, as novas tecnologias induzem a mudança de paradigma, mas há aqui, tudo isto ao mesmo tempo. Tudo isto ao mesmo tempo que faz com que, de repente, o jornalismo e os jornalistas fiquem quase sozinhos. O jornalismo fica absolutamente desafiado por um conjunto de problemas que se lhe colocam e que também e que de novo não tem resposta. Como quase, só que em 1974, quer dizer, os desafios eram tremendos, mas não havia uma luz ao fim do túnel, havia um relâmpago enorme que nos acolhia e nos chamava, que era para a felicidade profissional. Nós tínhamos tudo a aprender, nós sabíamos que íamos ter problemas, mas íamos finalmente ser jornalistas de corpo inteiro, não é? Jornalistas finalmente a conhecer, ao nível da responsabilidade que o jornalismo implica. E agora não. Agora era um desafio que dizia assim, um desafio que colocava a questão até desta maneira extraordinária. Mas vale a pena jornalismo? É preciso jornalismo? O jornalismo justifica-se. E os jornalistas participam. Agora, as pessoas antigamente conhecidas por audiência já podem fazer notícias, já têm instrumentos para fazer notícias, já podem pôr em causa esses tipos chamados jornalistas no momento em que eles estão a fazer mais, até já têm scoops antes do jornalismo, não é? Até já preenchem primeiras páginas, até já fazem primeiras páginas. O pobre do New York Times já publica primeiras páginas que são oferecidas por guerrilheiros que estão na Líbia, ou guerreiros que estão na Líbia, e mais outros planos que mandam para lá tudo. E eles ocupam tudo, ocupam a primeira página do New York Times e o site do New York Times, e também ocupam as primeiras páginas dos telejornais. E, portanto, passou a haver uma crise houve, em primeiro lugar, a crise de credibilidade do jornalismo, que também tinha essas arrogâncias, etc. As pessoas começaram a desconfiar do jornalismo, começaram a não acreditar no jornalismo, depois da época de ouro, e, por outro lado, os próprios jornalistas começaram a ter dúvidas sobre, em primeiro lugar, veio a crise financeira, veio essa crise da descaracterização dos old media, não é? Dos velhos média. Os jornalistas começaram a ter essas dúvidas, as empresas jornalísticas começaram a ter problemas de publicidade e de leitores, quer dizer, e tudo isto junto levou a uma situação, vou já entrar no penúltimo capítulo, é uma situação que eu encontrei muito bem caracterizada numa oração de sapiência dada por uma jornalista da minha idade, portanto já velha, que foi convidada pela direção do El País para fazer um discurso na sessão de abertura do início do ano letivo da Escola de Jornalismo do El País em 2012. Ela chama-se Soledad Gallego e isso foi publicado no El País. Se fizerem a pesquisa na internet, vai aparecer-vos o texto. E ela chamou a esse texto Se te van a matar, por que te suicida? Que é uma coisa que é isto. É que de repente parecia que os jornalistas desorientados, os jornalistas e o jornalismo desorientados pelos desafios que lhes chegavam dos vários lados, parecendo até que não tinha saída, porque chegavam os desafios das audiências, dos leitores, dos espectadores, chegava o desafio da publicidade, chegava o desafio da empresa, chegava o desafio também da dúvida metafísica sobre nós existimos. Vamos existir depois da manhã, o jornalismo é necessário. E então os jornalistas, perante estes desafios tremendos, começaram a pensar em suicidar-se. E ela vai chamar a atenção, não te suicides, não te mates antes de te matar. Vende cá a vida. Eu achei essa uma das mensagens mais luminosas que foram feitas à nova geração e à velha geração.
O jornalismo não pode acabar antes de morrer. Pelo menos não pode acabar às nossas mãos. E eu acho que ainda há uma margem enorme, uma margem pelo menos potencialmente grande, de defesa do jornalismo. Sobretudo que vale a pena tentar explorar, pelo menos por aqueles, como eu julgo, que o jornalismo é essencial à democracia. E que só pode existir em liberdade. E, portanto, esta luta pela liberdade, pela democracia, significa uma luta pelo quê? Pela cidadania.